Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz e lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: não temo a Deus e não respeito ninguém, mas esta viúva já está me importunando. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha por fim a me agredir. E o Senhor acrescentou: escutai bem o que diz esse juiz iníquo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja só, meus irmãos e irmãs, aqui estamos no início do capítulo 18. Antes do capítulo 18, você sabe bem, vem o capítulo 17. O que diz o capítulo 17? Você não precisa ler não. Mas lá Jesus está explicando sobre a sua volta. E ele está falando que, como aconteceu nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, festejavam, davam-se em casamento, e de repente veio o dia do Filho do Homem. E veio assim sem aviso. Então ele fala nessa necessidade da vigilância. Ele está ensinando os seus discípulos a respeito da sua vinda gloriosa, da sua segunda vinda. É nesse contexto que se passa essa parábola. Tanto que no último versículo, no versículo 8, ele vai dizer: mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Então continua ainda, podemos dizer, nessa pegada, Ele continua falando ele está exatamente ensinando os seus discípulos, falando sobre a sua segunda vinda. E aí ele traz essa parábola, falando, e veja que Jesus usa uma pedagogia trazendo extremos. Ele vai falar de um juiz que, desculpa a expressão, mas ele é um mau caráter, um juiz que não teme Deus, não teme ninguém, que só olha para o próprio umbigo. Tanto que ele vai dizer assim: olha, eu vou atender essa viúva aqui, mas porque ela está me importunando, não é porque ela está precisando. E veja, Jesus ele é como se fosse um quadro. Ele pinta esse quadro com cores bem fortes, bem dramáticas. Então ele põe um juiz que tem o poder de julgar, um juiz que detém o poder, mas que não se preocupa com os mais necessitados, não se preocupa com os menos favorecidos. E ele ao mesmo tempo põe uma viúva. E você sabe que naquele tempo a viúva, coitada, a viúva, ela não tinha como sobreviver. Se o marido, o esposo, não tivesse deixado muitos bens para ela, se tivesse deixado muitos bens, ela conseguiria sobreviver. Mas se ela não tivesse filhos e ainda o marido fosse pobre, tivesse morrido, então aí pronto, acabou a vida dessa viúva. Essa viúva ia viver de esmola, ia viver mendigando, e era uma situação muito difícil. Então as viúvas e os órfãos faziam parte daquela casta, daquela classe dos menos favorecidos. E Jesus traz exatamente a viúva. E veja que o pedido dessa viúva é um pedido lícito, é um pedido correto, é um pedido verdadeiro, sincero do seu coração. Ela está pedindo justiça contra o seu adversário. Sabe-se lá o que esse adversário fez? A gente não sabe, o que esse adversário da viúva aprontou. Mas o que ela pede? Ela pede justiça. Ela pede o que é certo. Ela não quer algo errado. Ela pede algo que é certo. Só que esse juiz fica enrolando.
enrolando, e não atende ela. E ela vai pedindo, e ele não atende. Até que ele diz: bom, essa viúva já está me importunando, então eu vou atender ela para que ela não venha por fim a me agredir. Vai que dá um surto nessa mulher, nessa viúva, e ela vem para cima de mim. Então eu vou atender essa mulher. Ele fala, mas não é porque ele está preocupado com a viúva, ele está preocupado com a sua imagem, ele está preocupado consigo mesmo. Jesus então traz o exemplo desse juiz egoísta, né, que pouco se preocupa com os mais necessitados, e ele coloca então o justo juiz, que é Deus. Ele vai de um extremo ao outro, e ele fala: escutai bem o que diz esse juiz iníquo, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele. Ele traz então agora Deus, o justo juiz. E essa parábola, o próprio evangelista Lucas vai deixar claro que o intuito de Jesus era mostrar a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. A oração perseverante, né? Insistência na fé. E veja, aqui o justo juiz, que é Deus, vai dizer aqui Jesus no versículo 7, Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Essa expressão escolhidos, no grego, ela significa eclectos, né? Eclectos. E o que significa essa palavra eclectos, né? Ela traz o sentido exatamente do que está escrito aqui na nossa Bíblia, aqui, escolhidos. Mas não apenas escolhidos, uma outra tradução de eclectos é selecionado. E aí eu queria ler para você o que significa o sinônimo dessa palavra selecionado. Significa que foi objeto de preferência, que foi eleito, escolhido. Por exemplo, esses livros foram selecionados para o curso. Então, foram livros escolhidos para determinado curso. Significa também, a palavra selecionado, significa preferido por suas qualidades excepcionais. Alguém que é distinto, que é especial. Por exemplo, aí aqui vai citar o dicionário, uma casta de uvas selecionadas. São uvas especiais, né? Esse café que a Valdênia ganhou aqui, um café selecionado, a pessoa separou, né? Ali deu um café especial. Então Jesus está falando aqui exatamente dos eclectos, dos selecionados, daqueles que foram escolhidos para ter a Deus como juiz. Veja, não é o contrário. A viúva, ela teve que escolher esse juiz iníquo para responder a sua causa. Não tinha outro juiz. Então ela foi lá nesse juiz, bateu na porta dele e falou: faz justiça contra o meu adversário. Ela teve que escolher o juiz. Mas com Deus é o contrário. Deus é que nos escolheu. Então entenda, meu irmão e minha irmã, que você é o escolhido. Deus que te escolheu para advogar a sua causa. Deus que te escolheu para julgar na sua vida. Para julgar a sua vida e julgar todas as coisas na sua vida. A esse respeito, o nosso coração precisa se encher de alegria. Eu quero ler para você o que nos ensina Padre Jonas, nesse livreto aqui. Falei no começo do programa, né? Nos pequenos frascos tem os mais preciosos perfumes, né? Falei do livro do Valmir Alencar, que está lançando aqui no Sonhando para a Vida. E tem esse livreto também, Combatentes na Alegria, ó, pequenininho, faz parte de uma coleção, né? Tem o Combatentes na Aprovação, Combatentes na Fé, no Amor, e tem o na Alegria, e tem outros, né? É uma série. E aqui no Combatentes na Alegria, na página 40, Padre Jonas escreve o seguinte, ele diz assim: mesmo quando você se sentir um fracasso no namoro, no trabalho, nas amizades, lembre-se que Deus está em tudo. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Nossa vida está em suas mãos e a Ele cabem todas as decisões. O Espírito Santo é como um tecelão que pouco a pouco vai trançando os fios, transformando-os em um tecido maravilhoso. Deus entretece os fios da nossa vida e somente conseguiremos compreender o desenho quando ele já estiver concluído. Pergunto-lhe: você já tem sua vida toda definida? Sei que sua resposta será: graças a Deus, não. Enquanto o Espírito Santo não terminar de entrelaçar todos os fios, nem você, nem ninguém será capaz de entender a obra-prima deste tecelão. Quando o Senhor trançar o último fio e der o nó final, então contemplaremos com os nossos próprios olhos a maravilha de sua obra. Enquanto esse momento não chega, só seremos capazes de ver o avesso do tecido. Teremos então de viver pela fé e não pela visão. Esse é o momento do abandono e da confiança.
Aí ele conclui dizendo: o nosso Deus é soberano, Ele reina sobre todas as coisas na terra, nada lhe escapa. Precisamos depositar toda a nossa confiança somente nele e permanecer firmes na hora da tribulação, pois Deus tem o controle de tudo. Então veja, palavras que saltam aqui desse ensinamento maravilhoso de Padre Jonas Habib. Ele vai dizer: a Deus cabem todas as decisões, Deus está em tudo, Ele é o Senhor absoluto. Outra palavra que salta aqui: nosso Deus é soberano. Vai dizer aqui: Ele reina sobre todas as coisas, nada lhe escapa, Deus tem o controle de tudo. Vejam que são frases que saltam aos nossos olhos, trazendo o quê? A soberania de Deus, a prevalência de Deus em nossa vida. Deus, como dizia o Diácono Nelson naquela canção, Deus quer mais, Deus é mais que eu, Deus quer mais que tudo, Deus é mais, Deus é maior. Então esse Deus que é maior, esse Deus que tem o controle de tudo, esse Deus que é soberano, esse Deus que nada lhe escapa, esse Deus, Ele escolheu a mim e a você para reinar em nossas vidas. Eu e você somos escolhidos por Deus, o eclectos, escolhidos por Deus, selecionados, como uva, como vinho, como jogadores, como atletas que são convocados para uma seleção. Nós somos escolhidos a dedo. Eu e você fomos escolhidos para que o Senhor reine em nossas vidas. Veja, não fui eu nem você que escolhemos a Deus como juiz. Ele nos escolheu primeiro para reinar em nossas vidas. Tudo está sob o controle dele. Também a esse respeito, aí o Papa Francisco, no ano de 2020, no final lá para novembro, outubro, novembro, dezembro de 2020, no finalzinho de 2020, ele fez uma série de catequeses nas suas audiências gerais. E ele fez uma série de catequeses sobre a oração. E aí, Paulo e meus irmãos, nessa catequese que ele fez sobre a oração, no dia 11 de novembro, ele faz uma catequese falando sobre a oração perseverante. E ele vai falar sobre aquilo que nós vivemos muitas vezes, que são chamadas noites da fé, né? Noites da fé. E ele diz assim, ele vai falar, ele coloca aqui: há momentos escuros na nossa vida, e nesses momentos a fé parece uma ilusão, mas praticar a oração também significa aceitar essa dificuldade. Pai, eu vou rezar e não ouço nada, sinto-me assim, com o coração seco, com o coração árido. Talvez você esteja desse jeitinho hoje, nessa manhã de segunda-feira. O coração está árido, seco, você reza para Deus e não escuta nada. Sua fé está lá embaixo. Ele diz: mas devemos continuar com a dificuldade dos maus momentos, dos momentos nos quais não sentimos nada. Muitos santos e santas viveram a noite da fé e o silêncio de Deus, quando batemos a porta e Deus não responde, e esses santos foram perseverantes. Nessas noites de fé, quem reza nunca está sozinho. Na verdade, Jesus não é apenas testemunha e mestre de oração, é muito mais. Ele acolhe-nos na sua oração para podermos rezar nele e através dele. E isto é obra do Espírito Santo. É por este motivo que o Evangelho nos convida a rezar ao Pai em nome de Jesus. Então veja, ele vai falar sobre essas noites da fé, em que a gente está rezando e não está sentindo nada, não estou sentindo nada, então não está sentindo nada, mas Papa Francisco diz: continue rezando, porque muitos santos viveram isso que você está vivendo. Muitos santos, eles tiveram que suportar o silêncio de Deus na noite da fé, bateram a porta e Deus não respondeu, mas esses santos foram perseverantes. Veja, aqui o juiz, ele atendeu. Essa viúva, meio a contragosto, o juiz iníquo atendeu. Jesus vai dizer: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. O que para você pode estar demorando, para Deus é muito rápido, para Deus é muito depressa. O tempo de Deus não é o nosso. O que Jesus assegura aqui é que o justo juiz, Deus nosso Pai, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, Ele vai nos atender, Ele vai ouvir o clamor dos seus escolhidos, dos seus selecionados, dos seus eleitos. Ele vai ouvir, Ele está ouvindo o seu clamor. Deus não é surdo, Ele está escutando a sua necessidade, esse milagre que você está pedindo. Ele está advogando a sua causa. Jesus agora recebe a sua causa e advoga pela sua causa. Mas veja, aqui é algo muito importante, e aí vem o ensinamento de Jesus para nós.
Os santos e santas foram perseverantes. E por que eles foram assim perseverantes? O que motivava o coração deles? Os santos e santas entenderam quem é Deus. E aqui está a grande lição para nós essa manhã de hoje, nesse Sorrindo para a Vida de hoje. Você que vai assistir a reprise, então para você também esse ensinamento, meu irmão, minha irmã. Quem é Deus para você? Porque veja, a nossa relação com Deus, a nossa caminhada de fé, não se trata apenas de eu peço a Deus, bato na porta, Deus me atende, Deus me socorre, e Deus vai e faz algo a meu favor, Deus vai e me dá o milagre que eu preciso, Deus vai e atende o meu clamor, Deus vai e escuta a minha prece, sim, Deus vai e age pela minha causa. Deus é suficientemente poderoso para fazer tudo isso, meu irmão e minha irmã. Sim, Deus é suficientemente poderoso para te dar o milagre que você precisa, como essa irmã que a Valdênia leu o testemunho, e que ela dizia, eu não tinha emprego, meu marido perdeu o emprego, os dois desempregados, Deus veio, mandou seus anjos, e eu e meu esposo conseguimos um emprego. Deus realizou o que precisava realizar na vida desse casal, louvado seja Deus por isso. Mas eu preciso dizer, Deus não é Deus porque Ele deu emprego para esse casal. Deus não é Deus porque eles estavam desempregados e agora estão empregados, não. Deus é Deus porque Ele é o Deus da misericórdia, porque Ele é o justo juiz. E veja, eu e você somos os selecionados. O dicionário vai dizer que são selecionados porque tem qualidades. E a gente olha para nós e fala, mas que qualidade que eu tenho para me gabar diante de Deus e dizer, o Senhor vai me atender agora. Jesus aqui coloca na parábola uma viúva, coitada, situação mais triste ali naquele tempo, né, do Novo Testamento, ali no tempo de Jesus, né, aquela situação triste, né, como diz o saudoso padre Léo, de dar dó, né, que ele falava, né, é de dar dó. Você olhava a situação da viúva e falava, meu Deus, coitadinha dela. Olhando para nós também, coitadinho de nós, gente, coitadinho de nós, não tem motivo nenhum para ficar se vangloriando diante de Deus, não temos motivo nenhum, mas exatamente porque não temos motivo nenhum, porque somos alvo da sua infinita bondade e misericórdia, porque somos tão necessitados de Deus, é que Ele vem em nosso auxílio. Ele nos escolhe exatamente por causa da nossa miséria, Ele nos escolhe exatamente por causa da nossa fraqueza, Ele nos escolhe exatamente porque nós somos mendigos diante dEle, necessitados, de mãos estendidas, dizemos nessa quaresma, Senhor, vinde em meu auxílio, e Ele vem, mas Ele vem não por aquilo que Ele pode fazer, porque Ele pode realizar tudo, o impossível Ele pode realizar, né? Já cantava aquela música antiga do Padre Cleidimar, né? O impossível Ele pode realizar o impossível, Ele pode realizar todas as coisas, mas é por quem Ele é. Você está entendendo o que é fé? Que a fé consiste exatamente nisso, eu entendo quem é Deus. Por isso que Jesus termina a parábola com essa pergunta, quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Será que quando eu voltar, o céu se abrir em glória, e eu vier entre os anjos do céu, com os santos, com toda a milícia celeste, o céu se abrir em glória, e eu voltar como justo juiz, para julgar a todos, todas as nações, todos os povos, quando eu vier, eu vou encontrar o Alexandre como homem de fé? Será que quando eu vier em glória, quando o céu se abrir, e se o Alexandre estiver vivo e poder ter essa visão maravilhosa, vendo o céu se abrindo e Jesus voltando em glória, nossa, será que Jesus vai encontrar o Alexandre com a fé naquele que ele é, ou somente no que ele pode fazer? A fé vai além do que Deus pode fazer. Os santos entenderam isso, por isso que eles suportaram as noites da fé, quando Deus não falava, quando Deus não agia, quando Deus parecia não escutar, quando eles tiveram que aguentar o silêncio de Deus. Foi fácil para os santos? De forma alguma. Estou rezando e Deus parece que não me ouve. Mas você imagina um Santo Francisco de Assis, uma Santa Teresinha de Jesus, São Padre Pio. Imagina os santos da nossa igreja dizendo, o Senhor não me atendeu até agora. Estou rezando, não estou sentindo nada, mas continuo rezando, mas eu sei quem Ele é. Os santos dizendo isso, eu não sinto nada, mas eu sei quem Ele é, e por isso eu vou continuar rezando. Eu sei quem é meu Deus, eu sei quem é meu Deus, eu sei quem é meu Deus. E eles repetindo isso, e o demônio tentando e falando, não, ele esqueceu de você, ele te ignorou, ele te rejeitou, Deus não quer saber de você. E eles dizendo, eu sei quem é Deus, eu sei quem é Deus, eu sei quem é Deus. E quanto mais Satanás falava no ouvido dele dizendo, não, Deus te desprezou, eles diziam, não, mas eu sei quem é Deus.
É isso que nós temos que dizer: eu sei quem é meu Deus. Mesmo vivendo a noite da fé, mesmo suportando o silêncio de Deus, eu sei quem Ele é. E mais cedo ou mais tarde, para mim pode ser até muito tarde. Oh meu Deus, o Senhor demorou para me atender, hein? Demorou, para mim foi uma demora enorme. Mas para Deus foi rapidinho, foi no instalar de dedo. Para Deus foi rapidinho. Está entendendo, meu irmão e minha irmã? Acreditar naquele que Ele é. Quero contar uma historinha para vocês, já ir terminando essa reflexão. Gostaria de contar, havia um lenhador. E um lenhador, ele tinha um filhinho dele, bebezinho. A esposa já havia falecido. E ele tinha uma raposa, que ele tinha pegado desde pequenininha a raposa, filhotinho, e tinha criado essa raposa. E essa raposa então era o bichinho de estimação dele. E ele ficava lá cuidando da raposa, cuidando do filhinho. E quando ele precisava sair na floresta com o seu machado para cortar ali as árvores, quem ficava tomando conta da criança era a raposa. E os amigos daquele lenhador diziam: rapaz, cuidado, hein? A raposa é um bicho traiçoeiro. Toma cuidado com a raposa. Rapaz, não, essa raposa eu sei quem, eu conheço essa raposa, eu peguei ela filhotinho. Não, ela é nosso bichinho de estimação, não vai fazer mal. Cuidado, hein? Ela vai qualquer hora pegar seu filho e vai devorar seu filho. Toma cuidado, não deixa sua criança exposta com a raposa. E o pessoal ficava falando na cabeça dele. Ficava falando na cabeça dele: cuidado com a raposa, cuidado com a raposa. Um belo dia, ele voltando do trabalho, a raposa tinha ficado com a criança. Ele volta do trabalho com o seu machado, ele volta, e quando ele abre a porta da casa, ele vê na sala a raposa toda faceira, balançando o rabinho e com a boca toda cheia de sangue. Quando ele olha aquela cena, a boca cheia de sangue, a raposa, ele não pensou duas vezes, pegou o machado e pum, na cabeça da raposa, matou a raposa ali mesmo. E ele, desesperado, correu para o quarto. Quando ele chega no quarto, vê o filho dele dormindo tranquilamente no bercinho. E do lado do berço, uma cobra morta. A raposa tinha matado a cobra, tinha salvado a criança. E ele, triste, arrependido, envergonhado pela sua atitude, ele pegou a raposa, pegou o machado e enterrou os dois juntos. A raposa e o seu machado. Final triste dessa história, né? Mas por que eu quis contar isso para você? Porque muitas vezes nós tratamos a Deus como se fosse a raposa. Muitas vezes na vida as pessoas chegam para nós e dizem assim: Deus não te atendeu, Deus está demorando. Olha, Deus castiga, viu? Deus está te castigando pelo que você fez. Aí começam a pintar Deus com umas cores que não são verdade, que não são reais. E a gente começa a olhar para Deus meio desconfiado. E de repente, um determinado dia, Deus se apresenta para nós, não com a boca ensanguentada, mas fazendo algo que a gente não entende, que nos assusta. Eu não entendi essa ação de Deus. E o que a gente faz? Nós queremos, numa analogia, dar uma machadada em Deus e dizer: some da minha vida, não quero mais saber, porque o Senhor não me deu aquele emprego, não me deu aquele marido, não me deu aquela namorada, não me deu aquela casa, não curou meu marido daquele câncer, não fez isso, não fez aquilo, porque o Senhor não fez nada disso. Tome a machadada e eu tiro Deus da minha vida. E a gente se esquece de que Deus o tempo todo está cuidando daquilo que nós temos de mais precioso em nós. Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa alma, Ele cuida da nossa salvação, Ele está cuidando de nós, mesmo quando Ele parece não agir. Deus está cuidando de nós, como aquela raposa, que o pai pôde ir lá, trabalhar no meio da mata, tranquilo, e ela protegendo contra as cobras, protegendo o seu filho. Mas ela sofreu por causa disso. Deus tem sofrido as nossas ingratidões. Deus tem cuidado de nós o tempo todo. Hoje, agora, nesse exato momento, Deus está cuidando de mim e de você. E nós precisamos ter um coração agradecido a Deus. Um coração agradecido e dizer o tempo todo: eu sei quem Ele é. Eu não vou dar uma machadada em Deus, eu não vou descartá-lo da minha vida. Se hoje por alguma razão você descartou Deus da sua vida, deixou Ele para longe, é quaresma, tempo de conversão, tempo de penitência, tempo de se reconciliar com Deus. Vai buscar um padre, vai lá na igreja, faça uma boa confissão, acerta a sua vida com Deus, volta a fazer as pazes com Deus, meu irmão e minha irmã. Não fica distante para Deus, não adianta você fechar portas, janelas e tudo mais para Deus, porque Deus atravessa portas e janelas. Mas se você continuar com o seu coração fechado para Deus, revoltado e dizendo: eu brigo com Deus mesmo, eu brigo, Alexandre, você não sabe, eu continuo revoltado, brigando com Deus, brigo o tempo todo com Deus, só quem está perdendo é você. Põe a tua espada na bainha, né? Desarme-se, abra-se para Deus e faz as pazes com o Senhor agora na quaresma e diga: Senhor, mais uma vez eu me rendo a Ti,
porque eu entendi que o Senhor tem o controle de tudo. Tu és o soberano e o Senhor está traçando, como um tecelão, o Senhor está traçando os fios na minha vida. Eu não entendo, eu não vejo nada, eu vivo pela fé, não pela visão, mas eu confio em Ti, porque eu sei quem o Senhor é. Eu quero terminar com essa frase de Santo Agostinho, que vai falar bem sobre a fé e que vai resumir tudo o que foi a nossa partilha de hoje. Essa frase de Santo Agostinho, que ele vai dizer o seguinte, sobre a fé e sobre a oração. Ele diz assim: creiamos para orar, e para que não desfaleça a fé com que oramos, oremos. A fé faz brotar a oração, e a oração, enquanto brota, alcança a firmeza da fé. Vou repetir, grava bem essas palavras de Santo Agostinho. Creiamos para orar, e para que não desfaleça a fé com que oramos, oremos. A fé faz brotar a oração, e a oração, enquanto brota, alcança a firmeza da fé. É o que eu estou pedindo hoje, que sejamos homens e mulheres de fé e oração, de oração e fé. Eu sei quem é Deus, mesmo que o demônio e pessoas ao meu redor estejam querendo mostrar Deus como se fosse uma raposa perigosa, como se fosse alguém que a qualquer momento vai me trair, vai me apunhalar pelas costas, mesmo que as pessoas queiram trazer uma imagem de Deus que não é a real, eu sei quem é Deus. Meu Deus, Ele advoga a minha causa e Ele vai me atender. Ele é esse justo juiz. Será que vai nos fazer esperar? Não, eu vos digo, Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Essa é a sua resposta que você tem que dar para Deus hoje. Sim, Jesus. Quando o Senhor voltar, quando esses céus se abrirem, o Senhor vai encontrar fé sobre a terra, o Senhor vai encontrar a minha fé, o Senhor vai encontrar fé sobre a terra. Eu, Alexandre, estou dizendo, o Senhor vai encontrar a minha fé, pequena, titubeante, mas é a minha fé, porque eu sei quem o Senhor é. Eu acredito no Senhor até o fim, e assim eu quero morrer, assim eu quero viver contigo, Senhor, para sempre e por toda a eternidade. Amém.